Olá, mais uma vez juntos aqui, mais uma semana no nosso programa, no nosso contato semanal, o Cientificamente. Esse canal sempre fala sobre ciência, fé, espiritualidade, como que o ser humano pode viver melhor, como que o ser humano pode ter uma vida mais leve, uma vida mais refrescante. O mundo hoje é muito duro, muito austero, né? Muito. E isso está machucando muita gente. E hoje nosso canal tem aqui um profissional extremamente conhecido e com uma credibilidade muito acentuada. Ele vai se apresentar, todos os seus títulos, coisas assim, mas é o Diego Falco, que tem um baita canal de formação, treinamento, de pós-graduação no YouTube. Se você não conhecer, você vai conhecer um mega baita especialista hoje em algumas terapias que você vai precisar. Você precisa para entender, você precisa para ajudar, orientar, você precisa para seu filho, para seu neto, para seu sobrinho. É uma coisa que não tem como viver hoje sem entender um pouco da complexidade da máquina humana e muito na linguagem que esse pessoal trabalha. Diego, muito bem-vindo ao nosso canal. Quero que você se apresente aí direitinho em suas redes sociais e depois vamos começar a falar sobre essas patologias, essas doenças. Não sei se você pode falar que é doença moderna ou se sempre teve, mas enfim, vamos conversar. Mas se apresenta aí pra gente. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né, de estar aqui. Então, eu sou o Diego, né, Diego Falco, sou psicólogo, psicólogo clínico, já fazem 10 anos que eu trabalho na clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou autor best-seller também em TCC, é um livro direcionado para profissionais e coordeno uma pós-graduação em TCC também com um canal no YouTube, que é o canal Diego Falco mesmo, e um Instagram, que é o Terapia Cognitiva Online, onde eu falo com psicólogos, ensinando terapia cognitivo-comportamental e ajudando eles a vencer a insegurança. Você tem cursos pequenos, rápidos, de um final de semana, de um mês, coisa assim? Eu tenho tanto e-books, como eu tenho workshops, que eu chamo, que é tipo 3 horas, assim, né? Tá, ótimo. E também tem temas definidos também. Temas definidos, por exemplo, focando no modelo cognitivo, focando na ansiedade do paciente e tal. E cursos mais completos da TCC. E onde a pessoa encontra todo esse line-up? No meu Instagram mesmo ela consegue encontrar. Lá na bio, né? Tem um link lá onde engloba tudo o que eu tenho, assim, né, de forma geral. Ok. Por que você optou por essa área? De psicologia ou TCC? Não, de TCC. Então, quando eu me formei em psicologia, né, na realidade eu gostava de psicanálise, eu tinha uma identificação com um professor de psicanálise lacaniana lá na época, né? Só que, não sei, eu achava que faltava alguma coisa, eu sempre gostei da parte do comportamento humano, achava que fazia muito sentido. Eu sou formado em veterinária também, então eu ficava pensando nessa questão de comportamento animal e tal. E aí, depois que eu me formei, eu me senti um pouco perdido na clínica mesmo, sem conseguir utilizar muito a psicanálise lacaniana no caso. E resolvi fazer um curso lá, introdutório de TCC, e aí quando eu fiz eu acabei me encontrando então na abordagem, né? Que coisa. Isso lá em 2014, 2015. E aí foi aí que eu acabei conhecendo a TCC, entrei na pós-graduação, comprei os livros, comecei a estudar, e aí acabei me identificando mais com essa abordagem. Né? Que bom. E como é que você hoje, você é professor de profissionais que já estão atuando. Certo. Como é que você vê hoje essas doenças modernas? Porque a gente, quando conversava com nossos pais, nossos avós, parece que isso não existia no começo do século passado. Ou existia e a gente não conhecia? Eu acho que a gente não ter a certeza assim, do que era, não tem como ter. Mas por um lado, eu acho que tem uma questão que antigamente a gente reprimia bastante, né? Então, antigamente, tô focando no trabalho, tô focando em outras coisas, tem que crescer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu deixava um pouquinho de lado e não sofria tanto. Então, outra questão é que a gente não sabia identificar muito bem o que a gente estava sofrendo, né? Então, tem essa dificuldade, por isso que às vezes hoje a gente consegue diagnosticar melhor essas doenças. Mas acredito que hoje também, por conta da globalização, as redes sociais e tudo mais, isso gera uma cobrança muito maior nas pessoas, nos indivíduos, onde eles têm que produzir, eles têm que estar felizes o tempo todo.
eles têm que estar muito bem, aí fica vendo, comparando com as outras pessoas. Então eu acho que a modernidade também influencia. Então eu acho que é uma mistura de não ter o diagnóstico antigamente, como também hoje existirem muitos estímulos para de fato a gente ser mais ansioso, mais preocupado. Né? Entendi. Eu ia te perguntar isso. Você, na sua experiência de gabinete, de psicólogo, de atendimento, você acha que o fator família tem peso nessa patologia? Ou não é tanta questão familiar? Isso parece ser um distúrbio do meio, do relacionamento, ou os dois, como é que é? É tudo, né? A gente pensa na terapia cognitivo-comportamental e na psicologia de forma geral, que nós somos seres biopsicossociais. Então tem tanto uma questão genética, que querendo ou não é o que vai estar ali esperando eu ser influenciado pelo ambiente. E aí esse ambiente inclui a família, inclui o social, né? Então trabalho, amigos, né? Relacionamentos amorosos e tudo mais. Tudo isso vai ativar, vai influenciar alguma coisa. E a família também ela ajuda muito na formação do que a gente chama na TC das crenças, né? Das crenças centrais ao nosso respeito, ao respeito do mundo. Se eu sou uma pessoa capaz, se eu sou uma pessoa amada, se eu sou uma pessoa amável, né? E também se eu sou uma pessoa capaz, eu já falei. E também como o mundo é um lugar injusto, as pessoas me amam de forma geral, as pessoas sempre são traiçoeiras, são infiéis de forma geral, né? Então as nossas experiências de vida, que a família inclui bastante nisso, né? Elas levam a gente a desenvolver crenças ao nosso respeito e ao respeito do mundo. E a partir disso eu ajo no mundo, né? De uma maneira positiva ou negativa. Né? Entendi. Ajo e interajo com o mundo. Né? Ô Diego, crianças, já um pai, uma mãe, a mãe é muito observadora, ela pode perceber sinais, traços nas crianças a partir de que idade? Desde sempre, assim, já dá para perceber, né? Principalmente a questão do apego, né? Aquela criança que tem muito apegada aos pais, que tem muito medo de ser deixada de lado. Então, quando você leva o filho na escola e ele sofre demais com a falta daquela mãe, né? Então é possível perceber quando a criança ela é um pouco mais ansiosa, basicamente a partir disso, né? Quando tá na questão do apego, né? De conseguir ficar sozinha, de perceber, de ter na cabecinha dela que o pai e a mãe eles vão voltar. Né? O pai sai, mas ele volta. Quando a criança ela se sente muito desamparada, né? Então isso já é um sinal importante, assim, que isso pode levar para a vida, onde ela pode acreditar que todo mundo vai abandoná-la, por exemplo. Entendi. Qual a melhor sugestão para essa mãe, para um pai de uma criança dessa, ou os familiares, né? A melhor solução, no fim das contas, é levar para o psicólogo mesmo. Já? Levar no psicólogo infantil e tal, para tentar entender o que está acontecendo. A mãe poderia até conversar com essa criança e tudo mais, só que às vezes ela não vai ter as habilidades, né, necessárias para poder cavar o que realmente importa. Então o terapeuta ele vai ter ali as ferramentas necessárias para poder entender o que está acontecendo com aquela criança. E isso acontece muito hoje? Ou não? A minha pergunta é, hoje isso é presente ou é uma preocupação basicamente minha? Esses traços aparecem mais na adolescência, na juventude, na idade adulta? Hoje o que a gente percebe que é mais preocupante assim, nessa questão com as crianças e os jovens de forma geral, é porque nas gerações anteriores a gente houveram pais muito rígidos, né? Então mais militarzão e tal. Sim. Depois esses pais, filhos de pais rígidos se tornaram pais. Só que aí porque eles tiveram pais muito rígidos, hoje eles são mais frouxos, né? É o tipo de pais que a gente chama de amorosos e não firmes. Que no fim das contas, no primeiro momento, você pode achar, é muito melhor aquela mãe super amorosa, que dá de tudo, que permite o filho fazer tudo e tudo mais, não está sendo rígida, só que na realidade é até pior. É pior que o pai não amável e firme. Olha né? isso. Porque é aquela criança que não consegue se frustrar, que não consegue ouvir um não. Né? Olha. E aí é a formação desses jovens que a gente vê às vezes hoje em dia mesmo. Né? Então, acho que isso é uma das maiores preocupações que a gente tem nessa questão de desenvolvimento, acaba sendo esses pais mais frouxos, assim, que são muito, acreditam que só com o amor vai dar tudo certo. Então é importante a criança
aprender, ouvir não, ouvir limite, firmeza. Saber o que é certo, saber o que é errado, o que pode fazer, o que não pode fazer, como deve agir. E quando o pai dá tudo, faz tudo, porque, ai, coitadinho. E hoje né? parece que tem quase uma epidemia de culpa. Sim. Porque o pai tem uma culpa do seu filho não é feliz, seu filho não consegue tudo na vida. Não. Exato. De onde vem isso? Então, é justamente isso, porque ele sofreu por causa dos pais mais rígidos que eles tiveram e acha que meu filho tem que ter tudo, não sei o quê. Às vezes eu já trabalhei com pessoas assim, que às vezes, vamos supor, tá num processo de dieta, e aí comentou, então você vai precisar, sei lá, te cortar o chocolate, Sim. né, por exemplo. Ah, mas eu não posso, porque meu filho de 4 anos, coitado dele. E como assim, coitado dele? Mas ele não tinha nem que saber que é chocolate. Coitado dele. Então tem esse negócio, né? Tem essa, ai, tadinho, né? E onde você, só que é um tadinho onde você permite aquela criança se envolver com coisas que não são nem positivas para ela, né? Eu falo muito com a minha esposa também é psicóloga, eu legal. não. Eu sou físico, a minha vibe é completamente diferente. Mas eu falo com ela, parece que eu vejo uma culpa nos pais, parece que o pai ele vive pro resto da vida em função dos filhos, em função do filho ou da filha, e ele vai fazer o possível e o impossível e se sente culpado. Depois de ter feito tudo, eu falei, de onde é esse sentimento? O que é isso? De onde vem essa força? Essa é o negócio do universo, porque está dentro de todo mundo. Sim. Pouquíssimos são as pessoas que conseguem equilibrar isso de maneira mais... Mas eu não sei, eu imaginava que isso não era saudável, e agora você está pontuando isso de uma maneira extremamente clara. Porque essa questão da culpa, né? Porque pode ser fatores inúmeros, né? Então tem tanto a questão do que o pai sofreu, né? Então como eu sofri isso, eu não quero que meu filho sofra. E aí eu vou super proteger. Exatamente, vou super proteger e tudo mais. E tem a questão da própria empatia, do afeto, né? Ouvir aquele serzinho chorando e tal. Por exemplo, eu sou pai também, né? Então é muito isso. É difícil você falar o não, ver aquele serzinho que você ama tanto chorando, sofrendo. Um pedacinho, né? Da gente, né? Entendeu? Um pedacinho da gente, sabe? E você tem que falar não, só que aí você precisa falar sabendo que aquilo é melhor para ele depois. Neste momento ele tá sofrendo, mas é melhor para ele depois. E no fim das contas, assim, passou, sei lá, 10 minutos, a criança já esqueceu e é isso aí. Inclusive essa memória tão curta da criança é uma providência também, né? Porque exatamente. Ela não segura aquilo, é interessante demais. Sim. São essas forças invisíveis, imperceptíveis, mas existem. E são grandes, são importantes, mas que existem dentro dos seres humanos, e isso vai caminhando para o resto da vida. Não existe ex-filho, não existe ex-pai. Exatamente. Não é? É inacreditável essa coisa. E hoje, com essa avalanche de droga, de remédios, dessa coisa toda, isso, como é que vocês trabalham com esse nos consultórios? Como é que vocês... Porque deve ter centenas de pessoas, milhares de pessoas tentando buscar. E aí o remédio é muito fácil. Eu compro, passo na farmácia, eu não tenho o que pensar, eu tomo uma pílula e pronto. Perfeito. Só que não resolve? Como é que é? Exatamente. Assim, se for o remédio psiquiátrico e tal, ele vai resolver mais ou menos ali, né? Ele Você prescreve? Não vai curar, não. O psicólogo não prescreve, né? Não. Mas não vai, o que vai curar mesmo é a mudança interna das crenças, como eu comentei, né? E você entender que talvez aquelas crenças lá estavam erradas, ao seu respeito, ao respeito do mundo e tal, né? E a questão do uso de drogas, de forma geral, é problemático porque, assim, a gente vê duas coisas, né? Tem tanto a questão da busca da resposta fácil, então a solução mágica. Então, se eu vou lá e tomo uma pílula que vai resolver o meu problema, né? Para sempre. Só que a gente sabe que não funciona assim, né? De certo modo. E a pessoa acaba, então, ficando presa naquele funcionamento. Porque a partir do momento que você retira aquela medicação da vida dela, volta ao normal. Não vai mudar nada, né? Ela precisa aprender a lidar melhor com as coisas. E um outro motivo que as pessoas usam também substâncias tem a ver com não conseguir aproveitar o que a vida nos dá. Eu gosto de falar para os pacientes assim, por exemplo, um pôr do sol.
né? Coisa linda, né? Você parar, ficar ali, ver o pôr do sol, sentir aquilo, aproveitar o momento, né? Só que a pessoa sente a necessidade de fazer o uso de uma substância, tipo, sei lá, um doce, né? Que eles falam, para poder ver o pôr do sol mais bonito e tal. Você fala assim, mas nem precisa, já é bonito. Então, a gente acaba perdendo, né? As pessoas acabam perdendo um pouco até a sensibilidade para coisas que já existem de belo, que já existe de positivo na vida e tudo mais. Então, um treino que a gente tenta fazer é tanto o sujeito conseguir entender, psicologicamente falando, o seu funcionamento e melhorar ali, pensando na questão da medicação psiquiátrica e tal. E nessas outras questões ele conseguir aproveitar melhor a vida. Sim. Pô, a vida tem coisa boa. Né? Os relacionamentos, conseguir aproveitar o momento, conseguir aproveitar as coisas boas enfim, como diz, pôr do sol, nascer do sol. A natureza, flor, né? a beleza dessa natureza. Uma chuva é bonito demais, o céu azul, vento. Em todos os sentidos, né? O cheiro da chuva, o toque na grama, do orvalho, todas essas questões, né? Isso é maravilhoso. E aí, o sujeito, ele, infelizmente, ele não consegue mais sentir aquilo, precisa da droga para poder tirá-lo dessa realidade. Porque a droga sequestra, né? Sim. Sequestra a mente, tira e aí a pessoa fica num... porque também é isso, num vazio. É muito sofrido, né? É muito sofrido lidar com esse desconforto, então eu preciso amortecer. Né? Eu preciso anestesiar, exatamente, né? Então seja um álcool, seja uma maconha, né? Qualquer droga nesse sentido, né? Então, e é um grande problema, porque o sofrimento faz parte, né? É sofrendo muitas vezes que eu aprendo, né? E eu vou desenvolvendo... A dor pode ser terapêutica, né? Exatamente, vai desenvolver resiliência. Eu percebo que eu consigo passar por aquilo. Isso. Recentemente, por exemplo, a minha esposa, ela é psicóloga também, ela foi dar uma entrevista no jornal, e aí uma amiga dela, psiquiatra, falou assim, toma lá acho que é Propofol, eu sempre confundo Propofol com Propanolol, é um que tem a ver com a frequência cardíaca. Desacelera um pouco. E ajuda muitas pessoas. Aí ela falou assim, toma lá e tal, eu falei pra ela assim, é melhor não tomar, por quê? Você vai se incomodar e tal, mas vai passar. Se você tomar, você vai ficar dependente disso. Isso. Você vai achar que só deu certo porque você tomou. Isso aí. E aí foi isso. Ela fez né, não tomou, deu tudo certo. Aí depois ela foi chamada mais 2 vezes, deu tudo certo, foi se acalmando, foi melhorando. Cada vez com mais naturalidade. Exatamente. É impressionante. Realmente a vida é assim. E você tem muitos alunos que são psicólogos. Isso. Mas muitos. Eu vi no seu currículo ali milhares de alunos. Como é que está essa formação hoje? Como estão nossos doutores? O que as universidades estão produzindo para a sociedade? Hoje, de forma geral, a faculdade de psicologia ela ainda é um pouco falha. Assim, né, ela é muito focada em umas abordagens específicas, elas ignoram um pouco a TCC, por exemplo, ainda, né? E aí, né, aí já é uma outra questão, mas enfim, elas são meio políticas. Né? Tem um viés político forte, definido e forte. Então isso é um pouco complicado também, eu percebo assim, né? Os próprios conselhos de psicologia, então tem esse problema. Mas pensando na formação do profissional, eles ainda saem muito inseguros, o que é normal de forma geral para qualquer profissão, né? Novinhos demais, né? Exatamente, só que a faculdade ela faz um terrorismo um pouco, né, no sentido, cara, você vai prejudicar, você não pode fazer isso, sabe? Você vai perder o seu registro profissional, né? Então os conselhos e as faculdades, eles fazem um terrorismo meio grande assim. E aí eu tento, né, na minha parte de educador desses profissionais, falar assim, calma. Tá tudo bem. Vai com calma. Faz isso aqui, tem um método, segue desse jeito e tudo mais, para eles vencerem essa insegurança profissional e poderem ajudar mais pessoas. Porque é isso, o profissional saindo extremamente inseguro, ele nem começa. E aí um monte de gente que pode precisar de ajuda não tem ajuda por conta disso. Perfeito. Ótimo, muito bom. Doutor, uma outra coisa, uma pergunta também que eu acho que é muito importante para pais, educadores e familiares. Adolescência, choque de adolescência que começa a ver o mundo. Parece que é na adolescência que as escamas caem e as pessoas veem o mundo mais ou menos conforme ele é. E cada vez a realidade vai se tornando mais acentuada. Qual a melhor maneira de ajudar os adolescentes
nesse choque de cultura que existe hoje? Porque os adolescentes vivem com tribos, o pai e a Sim. mãe é uma tribo. Eles têm um conceito, têm uma cultura. Aí vai na escola, meu Deus do céu, uma tribo radicalmente diferente de tudo, de todos os conceitos. Aí ele vai para um outro, um clube, vai ter uma galera lá, ou para a praia, é outra. Como é que vocês trabalham isso? Não é uma coisa realmente fácil, né? Porque o adolescente, naturalmente, ele já é rebelde, né? Então ele já tem essa... Questiona, né? Entendeu? O questionador, ele quer achar a resposta, ele quer pertencer ao grupo social também, não quer ficar de fora e tudo mais. E muitas vezes ele vai se envolver em comportamentos que não são legais para ele, porque ele quer pertencer àquilo. No sentido do que a gente tenta fazer, é mostrar... Porque assim, mesmo que você fale, né? Tipo, olha, vai ter consequências, esse comportamento não é legal pra você e tudo mais. É muito difícil ele entender isso claramente e não fazer, né? Porque ele vai ainda falar assim, não, mas eu quero tentar, talvez você esteja errado. Porque tem uma questão que na adolescência acontece, que é quando o adolescente vê que os pais são humanos, né? Porque até aquele ponto os pais são... Então, não deuses, mas enfim, são pessoas que sabem tudo, heróis. São heróis, né? Exatamente, sabem tudo. Caramba, meu pai é muito bom, minha mãe não sei o que e tal. Só que aí ele começa a questionar, né? Ele começa a ver, pô, meu pai não sabe tanto assim. Meu pai, na verdade, é falho, minha mãe também e tal. Então isso quebra um pouquinho a ideia do mundo que ele tinha. E aí fica muito mais fácil questionar e não levar tanto em consideração essa questão do que os pais falam e tudo mais. Então não é um processo fácil, né? Mas eu acho que envolve muito o estímulo desses jovens de se envolver com coisas, já que tem essa questão da causa, né? Porque o adolescente tem essa coisa da causa de mudar o mundo e tudo mais. Talvez ajudar a direcionar eles para umas causas que sejam mais importantes. Hoje a gente vê esse movimento, por exemplo, dos jovens um pouco mais religiosos, por exemplo. Então isso acaba sendo positivo, né? Porque gera uma questão de senso, de propósito. Eu ia te perguntar isso exatamente agora. Qual a força ou o poder da religião, da religiosidade, grupos, igrejas, para essa fase da vida de adolescência, juventude? Então, é muito bom por conta dessa questão do propósito, né? Sentir que, na psicologia positiva também, que eu gosto bastante, minha pós também é TCC e psicologia positiva, né? Fala muito dessa questão do senso de pertencimento, né? A algo maior do que você. E a questão religiosa, ela traz isso, né? Quando a gente fala a parte de espiritualidade, né? Sim. Só que a espiritualidade não é só religião, mas uma forma de você atingir a questão da espiritualidade é essa questão religiosa. Então, você sentir que você pertence a algo maior, que existe um propósito, que existe um significado, e você ter também, conseguir buscar aí uma missão para você naquilo, né? Isso ajuda bastante você ter um pouco mais de sentido, um pouco mais de bem-estar na vida. Então, para o jovem, pode ser bacana para ele direcionar um pouco essa energia de querer mudar, de querer fazer, de fazer diferente e tudo mais, porque o jovem tem muito essa questão revolucionária, né? Sim, sim. Então você acha e orienta que os pais acompanhem e tentem ajudar direcionando os filhos para esses bons meios, bons ambientes. Sim. Porque se soltar, se deixar, vamos dizer, a galera do quanto pior, melhor, vai adotar seu filho e leva e acabou. O cuidado que tem que ter é de não ser muito forçado. Sim. Porque tudo que vai ser forçado vai pro outro lado, né? É verdade. Então tem que tentar o equilíbrio, assim, talvez apresentar. Né? Tipo, tem essa opção aqui, tem essa outra aqui, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver como que é e tudo mais. Isso aí eu acho que é bacana. Porque, infelizmente, alguns pais, às vezes, eles tentam fazer de uma maneira forçada e aí cria um problema maior que, na verdade, só vai mais afastar esses jovens de alguma coisa que pode ser positiva para ele do que aproximá-lo, né? Perfeito. Tá aí, ó, você que é pai, você que é avô, você que é familiar, nós estamos num momento de crise na sociedade do ponto de vista dos jovens, dos adolescentes. É uma ebulição tão grande de que você fica... Eu sei porque a gente trabalha com jovens, a Sara Nossa Terra tem milhões, né, de jovens e a gente acaba convivendo, além também dos meus netos que a gente já tem. E é interessante conversar, entrar no mundo deles, entrar na linguagem deles e ver e tentar conhecer tudo isso
Eu gosto muito até porque eu me comparo da minha idade, né, quando eu fui adolescente também. Naquela época a gente não tinha diálogo com o pai, não existia isso. Sim. Era absolutamente improvável qualquer família, um garoto de 12, 14, 16, 17 anos sentar com o pai dele ou a mãe para conversar, para desenvolver amizade. Isso não existia. Sim. Era uma sociedade hierárquica muito forte, muito rígida e pão, queijo, acabou, não tem conversa. Não é? Que aí também, que eu comentei dos pais, né, que são muito permissivos, esse mais exagerado também é ruim, porque você não permite nada também. É isso aí. Entra a imposição muito forte. Sim. Isso é uma força. Do ponto de vista da física, toda força ela tem uma reação igual e contrária. Certo. Então temos que avaliar muito que tipo de força que está sendo aplicada, porque isso, como você bem falou, né, de maneira muito clara, pode dar efeito rebote, pode dar efeito para a volta. Doutor, qual é os casos em que você acredita que um paciente precisa mesmo de uma certa medicação? E o que se fazer nisso? Encaminha para um psiquiatra? Como é que é? Dá uma orientação sobre isso. Quando precisa, né? Aí, no caso, a gente vai encaminhar para o E que psiquiatra tipos de mesmo. patologias são as que precisam? Existem as patologias que são, digamos assim, que não existe uma cura, que a medicação seria para sempre, né? Então pensa um caso de esquizofrenia, um caso de bipolaridade, são casos assim onde o sujeito, o paciente, ele vai precisar tomar medicação para toda a vida dele, né? Então, nesses casos a gente vai encaminhar para o psiquiatra. E também nos casos... Desculpa, sem querer cortar, mas só para elucidar, para mim entender. E hoje tem drogas bem mais modernas, bem mais evoluídas para isso? Sim, sempre vai surgindo, né? Novas medicações que vão ajudando para todos os tipos de transtornos, assim, onde a pessoa consegue ter uma vida. Porque às vezes a gente vê medicação psiquiátrica como se fosse algo que a pessoa vai ficar toda grogue, assim, meio mal, né? Sim. Não conseguir falando direito e tal. Tem medicações que podem chegar nesse nível, mas a maioria dos casos, quando é bem tratado assim com o psiquiatra, a pessoa vive normalmente, assim, né? Consegue, tem os seus limites, dependendo, mas os outros casos que ela acaba indo sendo necessário o psiquiatra, às vezes um caso que às vezes não é tão grave, por exemplo, uma depressão grave também, né? Pode ser, é importante ir para o psiquiatra, mas em outros casos, por exemplo, uma ansiedade e tal, é porque às vezes o emocional do paciente é tão forte que ele não consegue fazer a parte cognitiva de parar e pensar, pô, eu deveria agir de uma maneira diferente, porque é muito forte esse emocional. Então, aí a medicação pode ajudar ele a se sentir um pouquinho mais tranquilo para ter o comportamento diferente e realizar o aprendizado, né? Então, quando é muito forte essa emoção, a ponto do cognitivo, do trabalho da clínica, né, do psicólogo, não conseguir adentrar, né? Entendi. E essas drogas super modernas, Vyvanse, diazepam para dormir, muita gente que eu conheço nem consulta médico e tal. Vai lá na internet, olha e já vai logo na farmácia. Compra ou às vezes aí pega com o tio, com o primo. Amigos. Então, isso aí é péssimo, né? Isso envolve tanto o que a gente estava falando lá dos usos das drogas, né? Porque você não está aprendendo, por exemplo, a dormir. Né? Você pode aprender a dormir sozinho, fazer uma boa higiene do sono, trabalhar com isso, ou buscar lá um psicólogo para poder te ajudar para entender porque você não está dormindo tão bem, ir no neurologista talvez, para entender o que está acontecendo e não você se automedicar, não, só vou tomar aqui porque daí eu durmo. Tá, mas, poxa, não é o ideal pro seu corpo. Imagina você, toda vez você ter que tomar uma medicação para alguma coisa que você nem é... Uma coisa é você ter diabetes e você precisar tomar lá a medicação, né? Outra coisa, você não ter um problema específico e você ficar tomando uma medicação só para poder fazer uma função básica do seu corpo. Né? Então, isso é uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas fazem, mas não seria o ideal. Igual o do Vyvanse, entra na questão da atenção. Né? Porque se você... mas que eu não tenho uma atenção. Vamos treinar essa atenção. Né? Talvez usar um mindfulness, uma meditação e tudo mais para treinar esse foco, treinar essa sua atenção, para que você não fique dependente da medicação. Pô, não dá, mesmo assim tá muito difícil. Tá bom, vamos ver. Aí a gente vai talvez ver um diagnóstico de déficit de atenção e tudo mais.
E aí talvez precise. Então, a sua orientação é que sempre busque uma linha natural, sempre busque uma correção usando técnicas, usando estratégias que existem hoje naturalmente falando, sob a orientação de um profissional, mas que não esteja dependente disso. Isso, exatamente. E aí caso, tentou ali, não deu certo, né, não está dando certo, aí vamos buscar então alternativas, né? Entendi. Porque começar pelo que já você sabe que vai funcionar, porque é uma medicação, que você vai ficar criando essa dependência, né? Você não desenvolve o hábito, né? Uma outra pergunta, um outro caso que acontece muito, e acontece dentro dos gabinetes pastorais, que é o marido ou a mulher fala, eu casei com uma pessoa e ela é outra. Não. Eu casei com um homem ou uma esposa que eu não sabia que tinha toda essa complexidade dentro dele. Então hoje eu percebo uma pessoa extremamente inquieta, nervosa, explosiva, agressiva, ou marido desconectado, enfim, essas acredito eu que isso também aparece muito para vocês. Sim. Nos gabinetes. Como que se pode minimizar ou tentar, porque tem casos que o marido fala, não, já desisti, vou separar, não consigo carregar, né, não vou conseguir levar isso pro resto da vida. Qual a abordagem de vocês para isso? Uma coisa que eu gosto de falar na questão de relacionamento, né, é que todo novo contexto do casal é uma oportunidade para término, né? Então, por exemplo, vai conhecer os pais pela primeira vez, vai morar junto, vai casar, vai viajar pela primeira vez, porque você só conhece a pessoa em partes, né? Então, se eu estou vivendo esse contexto com a pessoa, eu conheço essa parte dela. A partir do momento que eu viajei pela primeira vez com ela, aí eu vou conhecer como ela se comporta em uma viagem. Então, de fato, acontece isso onde eu conheço a pessoa de uma forma e conforme eu vou tendo várias experiências com ela, ela vai se mostrando, mas não é que ela se mostrou diferente, ela só está mostrando outras facetas, né? Então, no primeiro momento, é entender isso. Entender não é que a pessoa mentiu, que a pessoa enganou. Claro, pode ter gente que enganou, mas não vai ser a maioria, né? E entender se você está disposto, né? Falar assim, cara, mas você casou por quê? O que você pode, o que é aceitável para você, o que é inaceitável para você e o que você está disposto a conversar e trabalhar com isso. Porque, infelizmente, as pessoas, elas são muito intolerantes também, né? Então, no sentido, ele tá assim, então eu não quero. Né? Sendo que, cara, mas vamos conversar. Sim. Entendendo que é uma troca, né? Então, um vai fazer um sacrifício. Eu gosto de falar que em relacionamento ninguém é 100% feliz. É 50-50. Se tiver alguém 100% feliz, tá alguma coisa errada. Tá desbalanceado isso aí. Então, assim, eu tenho que fazer sacrifício, o outro também tem que fazer sacrifício. Então, eu tenho que trabalhar isso com os pacientes também, nessa questão de eu entender qual é a minha parte que eu preciso sacrificar para agradar o outro, para fazer esse relacionamento funcionar, e o outro vai ter que estar disposto a fazer isso também. E hoje a gente está numa sociedade bem egoísta, hein? Exatamente. Cada um só quer o seu, sua percepção, sua visão de vida, o seu jeito, até a comida, tudo é assim. Exato. E realmente a Bíblia fala que é a única vez que a matemática 1 mais 1 é igual a 1 é no casamento. Certo. Em Gênesis. Por quê? Deixa o homem seu pai, sua mãe, na sua esposa, dos dois serão uma só carne. Mas por que 1 mais 1 é igual a 1? Porque esse 1 tornou meio e o outro também meio. Certo. Aí o meio mais meio é 1, então tá tudo certo. Tá tudo resolvido. Agora torna esse meio, meu amigo, não é fácil. Então, justamente, tem que estar disposto. Sim. Né? Então, envolve essa questão de sacrifício, porque às vezes a pessoa acha que tá ganho. Sim. Tipo assim, casou, tá certo. Pronto. Não preciso fazer mais nada, não preciso me esforçar. Não é assim, né? Certo. Perfeito. Todo dia é uma conquista, todo dia é uma caminhada, todo dia é uma trajetória que se firma a aliança do casamento ou que se pode quebrar. Isso. Infelizmente pode quebrar. Exatamente. E hoje nós estamos num índice de divórcio. Eu vi essa semana passada, não sei qual foi o Globo, Estadão, não sei, que o percentual de divórcio na última década mais que passou de 50%. Porque variava 30%, 40%, foi subir, agora é mais que 50%. Certo. Quer dizer, maior parte dos casais que se casam divorciam.
Já pensou isso? É grave, porque tem filhos, tem Sim. consequência financeira, porque está construindo um patrimônio, quebra a família, divide a metade para metade, Sim. o cara volta lá para baixo. Quer dizer, ele vai ter uma vida mais dura, ela vai ter uma vida muito mais dura. Quer dizer, tem os filhos, isso não é um bom programa, isso não é uma boa saída. A questão é se perguntar, né, desde o início, né? Você quer casar? Por quê? Né? Porque às vezes tem isso também, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer casar apenas só para ter filhos. A partir do momento que ela teve o filho, abandonou o casamento. Então, existe, por exemplo, a mulher mãe, o pai, né, o marido pai, e não existe mais marido e mulher. E isso é um problema. Agora, se você casou para ter, no caso, uma família mesmo, para você ser esposa, você ser marido, você ser pai, você tem que ser tudo. Ótimo, ali. O grande problema é isso. Se você casou, eu casei para casar, só para casar. Tá lá no papel, casada. Aí já prejudicou também. Já começa com menos 40% aí. Entendeu? Porque, beleza, casou, então a expectativa já é negativa, essa expectativa. Exatamente. Né? Você precisa casar para querer estar com o outro, querer, né, aproveitar. Então. Perfeito. Muito interessante essa visão e essa abordagem sua. Porque hoje o que acontece muito, as igrejas, tanto a evangélica quanto a católica, a gente tem muita procura de casais que nunca imaginaram separar e depois estão chegando aí num momento onde estão falando em separação com maior naturalidade. Mas, gente, vocês têm filhos, vocês construíram tanta coisa junto, até dos amigos, porque quando separa, os amigos ficam perdidos, acaba perdendo todo mundo. Cada um vai ter que construir um novo núcleo de relacionamento, tanto o marido quanto a esposa, porque o que era comum praticamente se perdeu. Sim. Não é isso? É isso mesmo, né? Acaba sendo algo que gera mais transtorno, né, do que algo positivo. Né? Doutor, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu queria que você pudesse deixar aí um convite para os profissionais, os psicólogos recém-formados, o que você oferece para eles, os cursos que você tem, e para pais, mães, familiares que precisam de algum tipo de orientação. Dá aí o seu contato mais uma vez para a gente. O que eu oriento, no caso, para os profissionais é calma. Se acalma, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É importante que você conheça a sua abordagem, que você se aprofunde numa abordagem, que você se sinta bem, que você se sinta confortável, para você conseguir trabalhar com aquele paciente da melhor maneira possível, né? Se você quiser mais informações, acesse ao meu Instagram, Terapia Cognitiva Online, meu canal no YouTube, Diego Falco, que vai te ajudar. E para os pais, para as pessoas em geral, procure também que seja comigo, seja outros meus alunos, também excelentes profissionais que eu estou formando aí para poder ajudar você e sua família de forma geral. Obrigado. Muito, muito obrigado, doutor Diego Falco e Falco. E você que está conosco, espero que você tenha tirado um proveito disso, porque foi um bate-papo gostoso, muito elucidativo, importante, porque isso acontece assim diariamente, está pipocando nas famílias, só que ninguém para conversar, ninguém para pensar, ninguém para definir o que é e o que não é, jogar luz nisso, e essa é a nossa proposta aqui do canal. Muito obrigado. Primeiro, você curta, retire tudo que você puder, depois compartilhe com seus amigos, passe isso para frente, porque é um conteúdo rico, né? E acesse. Nós temos outros temas e muitos outros bate-papos e podcasts, mas eu quero te convidar a acessar aí os canais do Dr. Diego, para que você possa vencer tanta pressão, tanto problema, uma sociedade desajustada, confusa, angustiada, e nós precisamos sobreviver no meio desse mar de dor. E a maneira é com fé, com oração e com gente boa aconselhando a gente. Senão a gente se perde no caminho. Deus te abençoe. Um abraço. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite.